Olá, meu nome é Sebastián, eu sou doutorando em Relações Internacionais. Hoje nós vamos tentar entender o que aconteceu com a Colômbia após a votação do plebiscito. Mas primeiro, acho que é importante que a gente entenda o contexto geral do conflito colombiano. Nos anos 40, durante o período que ficou conhecido na Colômbia como a violência, os liberais e os conservadores formaram milícias que se confrontavam mutuamente. Isso fez com que alguns camponeses nas áreas rurais mais afastadas do centro da Colômbia formassem alguns núcleos que ficaram conhecidos como as repúblicas independentes. Essas repúblicas basicamente eram redutos de camponeses que ficaram deslocados pela violência entre os dois partidos tradicionais. Durante os anos 60, o governo tentou a retomada desses territórios ocupados pelas repúblicas independentes. Nesse momento, tinha um acordo entre as duas lideranças dos principais partidos, o que ficou conhecido como a Frente Nacional. Basicamente, o acordo era que eles iam governar durante 4 anos e no próximo período, durante os próximos 4 anos, o próximo partido. Isso fez com que o sistema político ficasse enclausurado e as guerrilhas não tivessem como participar dele. Frente a essa retomada militar, as lideranças das próprias resistências camponesas nas repúblicas independentes se organizaram e formaram guerrilhas, que tinham por um lado uma resistência camponesa e pelo outro uma luta armada de inspiração marxista. Nos anos 60 e 70 tinha uma multiplicidade de guerrilhas no território colombiano, o M-19, o Frente Quintilame, o EPL, etc. E assim, durante os anos 80, as múltiplas guerrilhas que tinha no país firmaram um acordo com o governo nacional e se desmobilizaram. As Farc faziam parte desse acordo, e elas inclusive tinham um braço político chamado União Patriótica. Mas a União Patriótica foi fortemente atacada por grupos de extrema-direita que exterminaram seus líderes políticos. Por isso as Farc deram um passo atrás e, fruto da associação que eles tinham com alguns grupos narcotraficantes, como por exemplo o Cartel de Medellín de Pablo Escobar, financiaram uma estratégia de expansão e de ofensiva para tentar tomar o Estado. Assim, durante os anos de 1990 e no começo dos anos 2000, eles tinham recursos suficientes para manter uma guerra direta com o Estado. Só que durante esse período também tinham lados paramilitares, que eram grupos de extrema-direita, que se organizaram de forma armada para combater as guerrilhas, já que o Estado não estava conseguindo confrontar essas guerrilhas. No final dos anos 90, teve um processo de paz entre o governo da Colômbia e o secretariado das Farc. Só que esse processo de paz fracassou, e no contexto da guerra ao terror, da guerra às drogas e do Plano Colômbia, que contou com o financiamento e apoio militar dos Estados Unidos, as Farc ficaram muito enfraquecidas e começaram uma estratégia de recuo para as áreas de fronteira do país, ficando afastadas dos centros políticos e econômicos da Colômbia. E daí que a gente chega em 2012, quando uma comissão encarregada pelo presidente Juan Manuel Santos se senta para dialogar com as lideranças das Farc. Eles tentam dialogar em torno de 5 pontos. O primeiro seria o desenvolvimento agrário, que basicamente seria uma reforma agrária e uma redistribuição de terras na Colômbia. O segundo seria um ponto de participação política, ou seja, os membros das Farc passariam a formar um partido e poderiam ser eleitos para alguns cargos de eleição popular. O terceiro ponto seria que as Farc deixariam as armas e virariam civis, cidadãos como todos nós. Seria um ponto de desmobilização. O quarto trataria do narcotráfico, que consiste na erradicação dos cultivos ilegais, a renúncia ao negócio e a discussão de um novo regime sobre drogas. O quinto ponto seria o mais importante, que consistiria em pedir perdão para as vítimas, indenizá-las pelos crimes que eles cometeram e ter um processo de justiça transicional. Os acordos foram negociados durante 4 anos, e finalmente, em setembro de 2016, eles foram assinados entre as duas partes. Teve uma grande onda de otimismo e vários líderes do mundo todo estavam apoiando que esse acordo fosse fechado. Vários foram para a cerimônia de assinatura. Porém, em 2 de outubro de 2016, o acordo foi rejeitado em plebiscito por uma pequena margem. Os motivos que a gente pode elencar para explicar que o acordo não passou têm a ver, primeiro, com a abstenção de mais de 63% das pessoas. Em segundo lugar, por uma disputa política entre o ex-presidente Uribe e o presidente Santos, que teria dividido o país. Em terceiro lugar, muitas pessoas acreditavam que se as Farc virassem um partido, o país viraria comunista. Outros ainda argumentam que outra paz seria possível com mais justiça, mais do que estava sendo negociado no acordo. E finalmente, podemos argumentar que as elites urbanas não têm tido contato com a guerra e preferem que o exército trave uma luta com as Farc até o seu fim. Mas agora, que perspectiva fica após a votação? Para o dia 30 de outubro, o presidente Santos já declarou o final do cessar-fogo entre as Farc e o exército. Os pontos que sobram seriam uma renegociação desse acordo ou então voltar para a guerra.
Esse foi nosso resumo sobre a situação na Colômbia. Se você gostou desse vídeo e você gosta de relações internacionais, clique em gostei e inscreva-se no nosso canal. Um abraço e até a próxima!